nossa série de férias chamado Síntese da Fé, que tem como base um documento, um livro que o Opus Dei, a prelazia do Opus Dei, publicou, estava esquecendo o microfone, publicou no seu site, e eu deixo o link aí para quem se interessar. Tá? Vale muito a pena a leitura e a gente vai passar então, talvez não por todos os temas, né, mas pela maioria dos temas aqui, enquanto a gente tiver a possibilidade de fazer. E o tema hoje é o tema sexto, onde vai falar ser humano, imagem de Deus. E como sempre, a gente sempre inicia pedindo a intercessão, a intervenção de José Maria Escrivá na nossa meditação, na nossa leitura aqui do texto, que no caso aqui, esse texto foi escrito por um sacerdote espanhol chamado Sérgio Sánchez Migalón. Que esse texto possa conceder aí uma boa reflexão para a gente nesse dia. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazer que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias de minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então já inicia-se o tema, a temática aqui, fazendo uma lembrança para nós que a gente esquece, constantemente a gente esquece, que Deus, ou melhor, que eu, Mateus, sou imagem e semelhança de Deus. Que a minha esposa é imagem e semelhança de Deus. Que o porteiro do meu prédio é imagem e semelhança de Deus. Tem noção da profundidade que é isso? Eu tenho plena certeza que se todos nós tivéssemos essa verdade estampada e vivida no nosso dia a dia, o mundo seria o paraíso na Terra. O mundo seria o paraíso na Terra. E o texto já começa falando exatamente isso. Há uma distinção feroz quando a gente vai na leitura do Gênesis e vê Deus criando os animais, criando a terra, o ar, o céu, quando Deus cria tudo, até ele chegar na criatura humana, até ele chegar em você. Que aí ele olha e vê que você era algo muito bom. Há uma distinção nítida e radical entre os seres não humanos e os seres humanos. Só os humanos são imagem de Deus. Só os humanos refletem de Deus muito mais do que simplesmente ter sido criado por Ele. Por quê? Porque eu sou criatura do Criador. Vejam, diferente dos anjos que participam da criação de Deus de uma maneira muito mais íntima, nós também, na nossa natureza humana, nós também temos uma participação da natureza divina, porque a nossa missão aqui é nos aproximar de Deus, a nossa missão aqui é fazer apostolado de Deus, a nossa missão aqui é, de certa maneira, ser um outro Deus na Terra, ser um Alter Christi, Alter Christi, ser um outro Cristo na Terra. Quanto mais eu rezo, quanto mais eu vou à Santa Missa, quanto mais eu me aproximo dos sacramentos, o que eu estou querendo, senão me aproximar ainda mais da imagem e semelhança de Deus. Senão não faz sentido. Eu quero ser um católico melhor para quê? Para me parecer com quem? Com Mateus? Pelo contrário. Quanto mais próximo do Mateus real, criado por Deus eu for, mais próximo da imagem de Deus eu serei. Essa posição intermediária, vai dizer o texto, do ser humano entre o mundo material, animal e a divindade, pode ser negada por dois extremos. No primeiro caso, o homem se erige em senhor absoluto de si mesmo e de toda a criação. No segundo, considera-se o ser humano como um simples produto da evolução animal,
por complexa que seja concebida, privado de espiritualidade e liberdade. Vejam, se eu olho o ser humano apenas de uma visão divina, eu posso me levar a um ponto de eu ser o creme de la creme, o supra-sumo da história. Ao mesmo tempo, se eu olho eu, ser humano, apenas como um animal, eu reduzo a minha qualidade espiritual e eu me torno fruto do acaso. Então, para não ter nem um lado nem o outro, ou seja, para a gente se livrar desses dois erros e acertar mais facilmente essa verdade de fé, basta, no entanto, refletir sobre a experiência que temos de nosso modo de ser. E aí o texto já fala, primeiro, saiba que nós temos inúmeras limitações, que se constituem-se na nossa finitude. Nós não conseguimos, por exemplo, fazer tudo o que nós queremos, seja por uma causa de obstáculos externos, seja por uma causa de obstáculos internos. Acontecem muitas coisas que não controlamos, nem queremos, nem prevemos. A gente acaba vivendo então num fluxo de tempo e de acontecimentos que não podemos intervir nem deter, ou seja, as coisas acontecem. Isso é uma prova de que assim, a gente anda para frente. Nós andamos para um lugar. E esse lugar a gente pode chamar de finitude, ou seja, o Mateus vai acabar. Chegará uma hora que o Mateus não estará mais aqui. Isso é evidente, certo? Só que escapa do nosso olhar coisas que não são tão evidentes nessa finitude. Constatamos, para começar, diz o texto, o fato surpreendente de que, sendo finitos, nós o sabemos, ou temos consciência disso. Sabemos que nascemos, viveremos e morreremos. Ora, se sabemos que somos finitos, é porque nosso entendimento ultrapassa, de alguma forma, o limite da nossa própria finitude. Se eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu teria um fim, a minha inteligência ultrapassa essa possibilidade. Porque é o depois. Eu como ser humano, sendo criatura amada e criada por Deus, eu ultrapasso essa possibilidade. O meu cachorro, meu papagaio, meu periquito, meu gato não consegue ter essa sabedoria, porque só o ser humano tem, de perceber que existe um além daqui. Além disso, e com relação às limitações antes indicadas, não conseguimos, sem dúvida, muitas coisas que queremos. Podemos, porém, concebê-las e desejá-las, embora se trate, inclusive, de propósitos impossíveis de realizar. Sobrevêm-nos, necessariamente, acontecimentos incontroláveis, mas podemos, de alguma forma, resistir a eles, ou ter uma atitude interior diante deles. O tempo passa mesmo para nós e em nós de um modo forçosamente irreversível. Vivemos sempre, ou seja, a gente não para de viver. A gente não consegue falar, não vou ficar 2 aninhos sem viver, então vou ganhar 2 anos a mais de vida. Não existe isso. Porém, nós, enquanto seres humanos, vivemos então num contínuo e permanente agora, do qual podemos contemplar e dar sentido ao passado e, de certa forma, ao futuro. Eu agora, neste momento, contemplo o meu agora, porque houve um antes Mateus e haverá um depois Mateus. E o agora em que eu vivo é o agora que eu estou contemplando. Em definitivo, então, diz o texto, somos indubitavelmente finitos. Porém, somos infinitamente finitos vivendo além disso. A gente vive além disso. E aí nós precisamos lembrar qual é a nossa vocação. Por que Deus me fez? Por que Deus te fez? E aí diz a Santa Igreja, nós fomos feitos por amor e para o amor. Deus fez o Mateus porque Ele me ama, e ao fazer o Mateus eu tenho que amar. Não pode da criatura que me dá um ser um ser diferente. Fica claro o que eu estou dizendo? Não dá, por exemplo, para o amor me fazer, e o que o amor fez não pode ser outra coisa senão amor. Concorda?
Não há como, olha lá, do chocolate sair sal. Do chocolate sai chocolate, meu Deus. Do sal sai sal, porque é a condição da sua essência. Então Deus criou o homem à sua imagem. Qual que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é amor. Vai falar a primeira carta de São João. Deus é amor e nele não há temor. E aí há 2 pontos aqui que tem que ser colocados na mesa. Primeiro lugar, se Deus é perfeito e absoluto, não necessita de nada, nem de ninguém. Deus não precisava da gente. Deus não estava carente. Deus não estava sozinho, porque Deus não tem um sentimento de solidão. Concorda? Ele é pleno, ele é perfeito. Como que ele vai ter ausência de algo? Daí se deduz então que Deus é absolutamente transcendente e livre. Ele agiu por livre e espontânea liberdade dele. Quer dizer então que ele não criou o mundo ou o homem por necessidade, mas sim com plena liberdade. Ou seja, eu quero fazer, eu desejo fazer, não porque eu preciso, mas porque eu desejo derramar a minha graça, eu desejo fazer isso no amor e por amor a uma criatura que eu vou chamar ser humano. E em segundo lugar, se Deus não criou a sua imagem, foi para entabular um possível relacionamento com o homem. Traduz o texto. Se Deus nos fez capazes de conhecer e de amar além daquilo que é material e finito, se nos criou com espírito, é para que conheçamos e amemos a Ele. Deus me fez para o amor. Olha que bonito pensar isso. Deus me fez para o amor. Deus quer que eu ame. Claro, aqui quando eu estou falando de amor, eu estou falando desse amor perfeito, né? Desse amor profundo, desse amor verdadeiro, desse amor raiz, vamos dizer assim, né? Veja o que fala De Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II. De todas as criaturas visíveis, só o homem. Ou seja, de todas as criaturas visíveis, só você, só eu, somos capazes de conhecer e amar seu Criador. A única criatura na Terra que Deus quis por si mesma foi você. Só Ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Foi para esse fim que o homem foi criado e aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Todos nós somos dignos. Por quê? Porque Deus nos fez no amor. E se nós tivéssemos isso enraizado em nossa mente, em nossas palavras, em nossas atitudes, com certeza o mundo ia ser muito melhor do que é hoje. Porque nós íamos olhar o outro como se fosse Deus. Nossas relações, as nossas atitudes, o nosso modo de ver a vida do outro com certeza seria diferente do que infelizmente a gente tem agora. Pode-se dizer então, de outro ponto de vista, que a criação do homem à imagem de Deus implica a possibilidade de uma relação de comunicação mútua entre Criador e criatura. O que isso significa? Isso significa que o ser humano, sendo imagem de Deus e participando dele, que é amor, é um ser capaz do amor. É esta sua essência e definição mais profunda que determina o que ele é e chega a ser. Cada um é tal qual aquilo que ama. E é capaz de amor porque, tendo sido criado por amor, já recebeu esse amor, porque foi amado por primeiro. Se eu amo, é porque eu senti esse amor por primeiro. Se eu amo, é porque Deus me amou por primeiro. Olha a poesia e a verdade que existe aí. Olha o que fala São Tomás. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado. Por Ele nos amar, eu posso amar. Por eu pedir diariamente, Senhor, me ame, para que eu possa amar minha esposa. Senhor, me ame, para que eu possa amar os meus filhos. Senhor, me ame, para que eu possa amar os meus pais, as pessoas à minha volta, para que eu possa amar as minhas dificuldades, que eu tenha misericórdia diante dos outros, que eu possa amar o irmão que não me é tão bem quisto. Senhor, me ame muito.
para que todo esse amor que o Senhor derrame em mim eu possa desaguar nos outros também. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Por isso todo o dinamismo da vida moral, as virtudes, é informado pelo amor, pela caridade. A caridade, o que ela faz? Ela ordena os atos de todas as outras virtudes para o fim. E assim sendo, também dá forma aos atos de todas as outras virtudes. E por isso é considerada a forma dela. Ou seja, o que é uma virtude? É a forma do amor. O que é a justiça? É a forma do amor. O que é a caridade? É a forma do amor. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é moral, tudo que cria, então, uma ordem no ser humano, tem como grande pilar o amor. E aí quando a gente olha para esse ser humano perfeito e maravilhoso que é você, que sou eu, a gente percebe então que nós, enquanto seres humanos, temos uma dinâmica em nós, que a igreja, na sua sabedoria, coloca como a dinâmica da inteligência, a dinâmica da vontade e a dinâmica dos afetos. Essas três dinâmicas aqui, formam a nossa concepção de ser humano. Trata-se então de aplicar as três dimensões fundamentais do ser humano enquanto espírito. A inteligência, que lucidamente, de modo absoluto, discerne o tipo de amor e o abre a outras pessoas, ou seja, eu tenho a inteligência de poder amar minha esposa diferentemente de como eu amo a moça que faz faxina aqui no prédio, né? Se eu não tivesse inteligência, então eu tenho um problema. Segundo, a vontade, que é a liberdade de decidir, de responder a esse pedido lúcido e amoroso que é o amor de Deus. Eu tenho vontade de fazer isso, porque se eu não tenho essa vontade, então eu sou hipócrita, então é falso. Certo? Se eu tenho inteligência para desenvolver o meu amor, se eu tenho inteligência para amar a minha esposa de uma maneira, amar o meu vizinho de outra, amar o meu pároco de outra, amar os meus pais de outra, só que se eu não tenho vontade, então é hipócrita, é falso, é mentiroso. E por último aqui os afetos, né? Que seria ali a afetividade, que nada mais é do que realmente o amor acontecendo, né? Ser afetuoso. Inteligência, vontade, afeto, ou seja, penso, desejo, realizo. Aquela pessoa ela é afetuosa. Por que ela é afetuosa? Porque ela abraça, porque ela cumprimenta, porque ela sorri. Veja a materialidade do ato. Evidentemente também vemos nós um nível não espiritual, onde falta lucidez, liberdade ou amor autêntico. Trata-se então de integrar essas três dimensões humanas em seu nível mais elevado espiritual, sem ceder, portanto, a reducionismo que no fundo pressupõe uma ideia do ser humano como um ser só material, animal ou socialmente gregário. Ou seja, se a gente pegar a inteligência, a vontade e o afeto e olhar isso de maneira material, então o ser humano é matéria pura. Nós, como católicos, temos que fazer o quê? Temos que elevar essas dimensões ao campo do divino, né? Ao campo do espiritual. Ou seja, Deus me dá essa inteligência, Deus me dá liberdade para querer, Deus me concede o afeto. Não é à toa que o Papa Bento XVI escreve uma encíclica só sobre o amor, chamado Deus Caritas Est. E olha o que ele fala, que é tão bonito, porque a gente tem a impressão, às vezes, de achar que o amor, né, na divisão dele de ágape, eros, ágape, eros e filia, né, que a gente conhece essas três aí. C.S. Lewis fala de 4 formas, né, mas a gente está falando de 3 aqui, que o eros e o ágape caminham para campos diferentes, mas Ratzinger pega e sai e faz, não, pelo contrário, os dois convergem para o mesmo lado, porque se o eros é o desejo, eu tenho que desejar ser amado, eu tenho que desejar fazer o bem, né? Eu tenho que desejar a minha esposa, eu tenho que desejar os meus amigos, eu tenho que desejar Deus. É que infelizmente essas palavras se tornaram, na condição humana em que se vive, como que pecaminosas, né? Eu desejo Deus, né?
cai num tom de promiscuidade, né? Cai num tom de pecado, e não é essa a cabeça que a gente está fazendo. Veja o que fala o Ratzinger, então, Bento XVI, né? Eros e Ágape, que muitas vezes foram radicalizados e opostos entre si, certo? Com amor de desejo e amor de benevolência, amor ascendente e amor descendente, amor possessivo e amor oblativo, amor a si próprio e amor ao outro, integram-se, elevando-se e purificando-se. Né? Porque o Eros aqui é todo esse desejo, essa volúpia, essa coisa de estar, de fazer. E o Ágape é o amor é um amor que abraça, né? É um amor que observa, é um amor que medita. É um amor que eu vou dizer que olha de baixo para cima. Enquanto o amor Eros olha de cima para baixo no intuito de querer. O que fala Bento XVI? Espera aí. Os dois caminham e devem caminhar purificando-se na relação humana. Na realidade, então, Eros e Ágape, amor ascendente, que é o Eros, e amor descendente, que é o Ágape, né? Nunca se deixam separar completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, na única realidade do amor, que aí seria Deus, né? Tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. Porque quanto mais próximo de Deus, melhor eu desejo a minha mulher. Percebe? Quanto mais próximo de Deus, que é esse amor ágape, quanto mais eu olho de baixo a sabedoria, o amor de Deus, melhor eu posso olhar o meu desejo para os bens pessoais, para os bens materiais, para os bens carnais. Se o meu amor ágape é desenvolvido, o amor Eros é consequência desse amor ágape. Embora o Eros seja inicialmente, sobretudo, ambicioso, ascendente, né, fascinado pela grande promessa de felicidade, né, o amor ágape também se insere ali. Caso contrário, o Eros decai e perde mesmo sua própria natureza. O homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. Não pode limitar-se a sempre dar e deve também receber. Quem quer dar amor deve ele mesmo recebê-lo, esse dom. E aí onde termina essa história? Essa história termina então na sociabilidade humana. Vivemos em sociedade porque amamos, porque desejamos, porque queremos estar ao lado das outras pessoas. E nós precisamos sempre lembrar que nunca, em hipótese alguma, conseguiremos agir sozinho, ser sozinho, aprender sozinho, viver sozinho. Tem um livro que está ali na minha mesa, que eu ainda vou falar dele um dia aí, do Thomas Merton, chamado Homem Algum é uma Ilha. Por quê? Porque é impossível ser sozinho. Por quê? Porque o amor expande, né? O amor põe para fora. O amor deseja, né? O amor ambiciona. Por isso, então, o Novo Testamento apresenta unidos os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, de modo que um leva ao outro. O amor a Deus leva o amor ao próximo, e o amor ao próximo leva o amor a Deus. Basicamente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a gente mesmo, como a ti mesmo. Que Deus então possa conceder essa graça de nós experimentarmos na humanidade a revelação da sua imagem divina. Né? Se São José Maria Escrivá falava sempre que nós temos que fazer do ordinário extraordinário, que quanto mais nós olhemos então para as pessoas de maneira divina, vendo ali reflexo de Deus, mais próximo a gente possa então agir e fazer como Deus nos pede, né? Nas nossas atitudes, nosso modo de pensar, de falar, de agir e de ser, né? Que Deus nos dê essa graça e nos conceda a força e a misericórdia de poder gradativamente aproximar-se cada vez mais da imagem dele.